Olá pessoal, tudo bem? Você deve já ter se perguntado como é que se faz uma introdução de um texto dissertativo. E com certeza, quando você escreve essas primeiras linhas, você talvez nem goste do resultado. Hoje a gente vai ver como ajustar uma introdução de um texto dissertativo, tá? Vocês vão ver que a coisa não é tão difícil. Olha só, nós pegamos aqui 4 exemplos de introdução e agora a gente vai fazer uma análise dessas introduções feitas por alunos e vamos mostrar como é que ficaria numa versão nova. Olha aqui o primeiro texto que traz como tema a educação. Vencer as dificuldades que não deixam ter uma educação de qualidade é um desafio de todo mundo. Por mais que a gente conheça os problemas existentes que estão tendo, mesmo assim, pouco tem sido feito e por isso não dá para reverter o horrível lugar que o Brasil ainda ocupa. Preste atenção nessa introdução aqui. Se você prestar atenção, ela se encaixa no perfil de um começo de texto bem elaborado. Por quê, professor? Porque essa introdução ela diz justamente aquilo que um texto dissertativo pede, que você faça um aparato geral sobre a educação e que você coloque de uma maneira bem concisa a sua opinião sobre o assunto. Então vocês vejam que esse texto aqui, ele diz que vencer as dificuldades na educação é um desafio de todo mundo, que a gente conhece os problemas, mas aí vem a opinião dele. Pouco tem sido feito para reverter o problema, né? Então, quando ele coloca esse ponto de vista dele, ele está fazendo justamente aquilo que se espera de uma introdução, que você apresente o tema para o leitor, que você fale brevemente desse tema que você está mostrando e que você, nos parágrafos seguintes, tente desenvolver melhor. Ou seja, que você vai tentar explicar por que é que a educação no Brasil vai mal e por que é que pouco tem sido feito para reverter essa má situação, tá? Então, a introdução, ela sim, ela se encaixa, ela está bem feita. Mas quando a gente começa a observar a forma como ela foi escrita, a gente percebe que ela precisa passar por ajustes. Então, vencer as dificuldades não deixam, olha só, que não deixam de ter uma educação de qualidade, que não deixam ter. Esse tipo de expressão é necessário que, na passagem do rascunho para o texto original, a pessoa pense melhor numa forma de dizer determinados trechos sem usar uma linguagem tão informal, tá? Bem aqui na frente, por mais que a gente conhece os problemas existentes, é interessante também você não utilizar a expressão agente, porque ela é muito mais da linguagem oral. Se você for utilizar, utilize o nós, ou você pode deixar o sujeito oculto, ok? No caso, primeira pessoa do plural. Os problemas existentes que estão tendo. Aqui a gente observa que se os problemas existem, obviamente eles já estão tendo, né? Que tendo aqui é no sentido de haver. Até o próprio verbo ter é interessante você trocá-lo pelo verbo haver, por ser um verbo mais formal, tá? Lembrando que a dissertação é um texto formal. Mesmo assim, pouco tem sido feito e por isso nós temos duas conjunções em sequência, tá? Não é adequado na linguagem formal utilizar duas conjunções. Ou você está acrescentando informação, no caso utilizar a conjunção aditiva, esta aqui, ou você está concluindo a sua afirmação anterior, então você utilizaria a conjunção conclusiva. Não dá para reverter o horrível lugar. Cuidado com certos adjetivos que expressam mais o seu ponto de vista, tá? Não deixe o emocional se sobressair em relação ao racional. Então, cuidado com a emotividade expressa na sua dissertação. O horrível lugar que o Brasil ainda ocupa. Então, diante dessas colocações que nós temos aqui, o nosso texto refeito ficou da seguinte forma: vencer as barreiras que impedem uma educação de qualidade
é um desafio de toda a sociedade. Observe até todo mundo, nós tínhamos um ponto aqui, e veja como ficou na nossa proposta de reorganização do texto, tá? Olhe que a mesma ideia foi reutilizada, né? Nada foi alterado. Apenas nós trocamos algumas expressões que não deixam de ter, virou impedem, tá? Veja que esse verbo aqui, ele dá mais visibilidade à sua redação. E aqui nós colocamos que é um desafio de toda a sociedade. Tinha um desafio de todo mundo. Sociedade, aparentemente, pelo menos eu acredito, eu acho que você vai concordar, que fica mais adequado. Nessa segunda parte, olha só, por mais que você conheça os problemas que giram em torno dessas dificuldades, vejam que estava escrito, conhece os problemas existentes que estão tendo. Então a gente fez apenas um ajuste na utilização dos elementos linguísticos para tornar o texto mais claro. Veja que pouco tem sido feito para reverter o lastimoso no lugar de horrível, lastimoso lugar que ainda ocupa nosso país. Agora veja que aqui em cima dizia que para reverter o horrível lugar que o Brasil ainda ocupa, mas ocupa onde, né? Então aqui embaixo a gente acrescentou, ficou mais claro no ranking internacional da educação, tá? Para não se achar que é apenas uma opinião do autor. Não, é de acordo com o ranking internacional da educação, o Brasil ocupa um lugar muito distante das expectativas de todos nós, certo? Nessa segunda introdução, nós pegamos o tema referente a os animais, né? A nova lei que foi agora sancionada sobre o aumento das punições para quem provocar sofrimento a animais. E nós temos o seguinte: respeitar os animais deveria ser uma obrigação do ser humano, pois ele é o mais racional dos seres que existem. Mas foi necessário mudar a lei, deixando ela mais rigorosa para fazer o ser humano ter consciência de saber ter amor e respeito com os animais que merecem. Então vejam novamente, a introdução está bem feita no sentido de estrutura. Porque aqui ele já menciona a lei, ele já menciona que o ser humano só aprende de acordo com o rigor de uma lei. Então, provavelmente, o candidato deve ter especificado essa lei nos parágrafos anteriores. Ele não tinha obrigação de fazer isso na introdução, porque a introdução menciona, a introdução não explica, a introdução não justifica. Mencionou? Ótimo. E aqui ele diz que essa lei é mais rigorosa, olha só, que lá na frente ele deve explicar isso, para fazer o ser humano ter consciência de saber ter amor e respeito. Nós temos duas vezes a expressão ser humano, tá? Amor e respeito com os animais. A palavra animais também aparece duas vezes. E quando ele fala com os animais que merecem, dá a entender que alguns animais não merecem esse amor, esse respeito. Outros sim, principalmente pela ausência da vírgula, né, que transforma essa oração restritiva. Então, ter amor e respeito com os animais que merecem. É como se alguns merecessem, outros não merecessem. Com a vírgula, evitaria esse problema com alguns animais que merecem, ou seja, todos mereceriam esse respeito, esse amor. Na nossa reestrutura, ficou assim: respeitar os animais deveria ser uma obrigação do homem, uma vez que ele é o mais racional de todos os seres, tá? Veja que aqui estava escrito que ele é o mais racional dos seres que existem. Ora, se são seres, esses seres existem, né? Então, aqui nós tiramos essa partezinha aqui, ó, porque é desnecessária. E na frente, ele colocou, mas foi necessário mudar a lei. Observe que nessa introdução do aluno, vocês observam que há um período composto bem longo. Veja que ele vai em quase 2 linhas. Então, se o período é muito longo, se tanto a oração principal como a oração coordenada são longas, seria interessante você fazer um ponto. Até porque ele já usou uma vírgula aqui. Se ele já usou uma vírgula, aqui ele poderia pelo menos fazer um ponto e vírgula. Seria necessário para que você pudesse fazer uma pausa maior do que a da vírgula, tá? Nós optamos pelo ponto e ao invés de usar o mais, que é uma conjunção adversativa bem comum, nós optamos pelo entretanto.
Entretanto, foi necessário uma mudança. Aqui eu já faço uma observaçãozinha também na correção. Foi necessária no feminino, tá? Às vezes a gente faz a correção e muitas vezes, quando passa para a própria redação, você lê novamente para achar algum outro erro, tá? Então foi necessária uma mudança mais rígida na lei em busca de uma conscientização coletiva sobre a necessidade do amor e, sobretudo, do respeito aos bichos. Veja que o final a gente optou, colocamos a palavra amor e respeito, né? Mas a gente tirou essa informalidade, ter consciência de saber ter amor e respeito, de saber ter. Não, vamos trocar, né? Em busca de uma conscientização coletiva sobre a necessidade do amor e, sobretudo, do respeito aos bichos. Nós colocamos aqui uma expressãozinha entre vírgulas, sobretudo, para realçar que a lei ela não pede que você ame os animais, mas ela pede que você respeite. Quando você maltrata os animais, você não está respeitando os animais, tá? Ah, eu não gosto de cachorro e de gato, então é só não maltratar, certo? Porque eles merecem respeito. Então tem amor, mas tem principalmente respeito, ok? Vamos agora para a introdução de número 3. A sociedade sempre briga por igualdade com os homens. Olha que estranho. A sociedade sempre briga por igualdade com os homens. No mercado de trabalho e até mesmo no salário, elas ainda estão atrás dos homens, mas estão mudando isso aos poucos e vão chegar lá. E na política também. Eu não sei se pela introdução deu para perceber que o texto falava sobre a mulher no mercado de trabalho e também, consequentemente, do espaço feminino cada vez maior na sociedade, tá? A introdução aqui, ela carece de mais ajustes do que as anteriores, certo? Primeiramente porque a primeira frase, que a gente chama de tópico frasal, não ficou claro, não deixou claro o que é que a pessoa quis dizer. A sociedade sempre briga por igualdade com os homens, né? Aí nós temos um ponto aí. No mercado de trabalho, eu acho que esse ponto não deveria estar aí. E até mesmo no salário. Elas ainda estão atrás dos homens, mas estão mudando isso aos poucos e vão chegar lá. E na política também. Esse finalzinho e na política também, também está mal encaixado, né? A gente precisaria refazer, alterar várias situações aqui. Vocês estão percebendo, né? Nessa nossa tentativa de melhorar o texto, conseguimos fazer isso aqui. Na sociedade atual, percebe-se que as mulheres ainda lutam pela igualdade de direitos. Seja na política, olha que a política apareceu no final isolado, a gente colocou dentro do texto. Seja na política ou no mercado de trabalho, onde as condições salariais são menores em relação à dos homens, aos poucos essas diferenças estão mudando. Seja na política ou no mercado de trabalho, aos poucos essas diferenças estão mudando. Nós colocamos uma oração explicativa para que pudesse encaixar tudo que foi dito dentro desta frase aqui. Quando você estiver escrevendo a redação e que tem um pedacinho dela que você não sabe onde encaixar, como por exemplo aconteceu aqui com o Na Política também, você não sabe, eu queria colocar mais isso aqui, só que se eu botar vai estragar meu texto. Tente colocar essa explicação entre vírgulas. Por isso que a gente chama de oração explicativa, porque ela é como se fosse aquela oração que você de última hora encaixa dentro do texto, tá? Se ela fica entre vírgulas, ela é explicativa, ou seja, se você retirasse, não alteraria tanto o sentido original do seu texto. Mas quando você coloca, você realça através de uma informação a mais o seu texto, certo? Então aqui foi sim uma mudança mais brusca em relação às anteriores, por uma necessidade da gente fazer as alterações necessárias ao texto. Ok? Vamos agora à introdução seguinte. As redes sociais são usadas para as mais diversas finalidades, mas infelizmente uma dessas finalidades é a disseminação do ódio que as pessoas carregam dentro delas quando dão opinião, mesmo quando o assunto é dos mais variados que existem, como a política, por exemplo, que eles não respeitam a opinião dos outros que pensam diferentes. Bom, primeira coisa, essa introdução ela é um pouco longa, tá? E além de longa, ela não é concisa. Lembra da concisão? Nós temos que treinar
essa característica. Nós temos que treinar essa particularidade de falar tudo com o menor número de palavras possível. Você tem que pensar que a pessoa que vai corrigir seu texto, ele quer um texto claro e um texto conciso, porque ele não quer perder tempo lendo um texto longo que não diz muitas coisas novas, tá? Então vejamos. As redes sociais são usadas para as mais diversas finalidades, mas com o i aqui, né, que no caso deixa de ser a conjunção adversativa, infelizmente uma dessas finalidades, olha finalidades duas vezes, é a disseminação do ódio que as pessoas carregam dentro delas. Essa carregar dentro delas, a gente pode achar uma forma melhor de falar isso. Quando dão opinião, mesmo quando o assunto é dos mais variados que existem, como a política, por exemplo. Você observa que não tem ponto. Esse é também um dos grandes problemas que a gente tem quando começa a escrever texto. A gente quer colocar no papel todas as ideias, isso é normal, todas as ideias que nós temos, só que a gente esquece que é necessário separar essas ideias por ponto. O ponto organiza o fluxo das ideias. Se você não coloca ponto, você está jogando as ideias. Ah, eu estou num rascunho, não tem problema, tá? Não tem problema. Esse aqui, por exemplo, é uma introdução de rascunho, não de um texto original. Então é necessário fazer pontos e começar a nova ideia no período seguinte, tá certo? Que eles não respeitam a opinião dos outros que pensam diferentes. Se a opinião do outro, né, a opinião do outro dá a entender que essas pessoas já pensam diferentes também, tá? É aquilo que eu falei, resumir a ideia. As redes sociais são usadas para as mais diversas finalidades. Vejam que a primeira frase continua idêntica. Nós não alteramos nada. Mas, infelizmente, só colocamos o MAS. Infelizmente. Uma dessas finalidades, nós colocamos uma delas. Olha o elemento de referenciação pronominal para tirar isso aqui, ó, que era grande e repetitivo. É a disseminação do ódio. Até aqui está igual, né? Ó, a disseminação do ódio. Vejam que as pessoas carregam dentro delas do ódio expressa. A disseminação do ódio expressa. Ao invés de eu dizer que as pessoas carregam dentro delas, falamos apenas expressa. Quando, faltou aqui só o que na digitação, quando alguns usuários opinam, independente do assunto. Vejam, quando dão opinião, mesmo quando o assunto é dos mais variados que existem, ficou apenas isso, ó. Quando alguns usuários opinam, vírgula, independente do assunto. Ponto. Olha aqui que nós fizemos o ponto, né? Nós não tínhamos um ponto aqui em cima. Aqui diz, como a política, por exemplo, que eles não respeitam a opinião dos outros. Na política, por exemplo, ninguém respeita a opinião dos outros. E essa expressão que pensam diferentes, nós retiramos, porque quando a gente diz que ninguém respeita a opinião dos outros, as pessoas não respeitam essa opinião, obviamente, porque essas pessoas pensam diferente. Não é verdade? Bom, e sobre a nossa conclusão, é sempre interessante o seguinte, quando você escrever sua introdução e for passar para o texto original, use sempre rascunho, faça períodos curtos, substitua palavras repetidas e evite repetições de ideias. São as dicas que a gente dá para que você faça uma introdução melhor. Nunca esqueça, antes de mais nada, nunca esqueça de utilizar o seu rascunho. Não tenha medo de escrever tudo que vier na sua cabeça, porque o rascunho é para isso mesmo. O rascunho é para você colocar ideias e depois organizar as ideias, tá? Às vezes se faz até 2 textos de rascunho para depois fazer a redação final, tá certo? Com a prática de redação, o tempo que você perde no rascunho também vai diminuindo, tá bom? Espero ter ajudado e a gente se encontra em outra aula para outros assuntos. Tchau!